Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos aqui a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 1, dos versos 6 a 8. Atos, capítulo 1, dos versos 6 a 8. Eu vou ler aqui, a minha versão é a Nova Almeida. Peço que acompanhe a leitura. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém. Supremacia da palavra de Deus em missões. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos a palavra de Deus sendo mencionada cerca de mais de 40 vezes. E todas essas vezes a palavra ela vai crescendo, se expandindo. A palavra ela é proclamada e pregada, e a palavra vai se multiplicando na medida que as pessoas vão se convertendo. A palavra de Deus vai fazendo a sua obra poderosa. Muitos vão dizer que o livro de Atos é o livro da ação do Espírito Santo. Alguns autores chegaram a sugerir que não seria o nome mais adequado Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos do Espírito Santo. Mas quando a gente olha, sim, a presença do Espírito Santo é abundante no livro de Atos. Mas ao mesmo tempo também a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca vai entrar em contradição com o seu autor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na sua ação, sempre vai usar a palavra como meio e o instrumento, na medida que a palavra, sim, ela é pregada, proclamada, e ela vai crescendo e vai se expandindo em todo o mundo. Mas como é que chegamos a esse momento? Onde a palavra vai sendo expandida e proclamada? Nós precisamos entender também que é a própria palavra, agora no Antigo Testamento, que vai fazer com que a palavra no Novo seja quase que liberta. É como se ela tivesse aprisionada de uma certa maneira. Vai fazer sentido quando a gente expor cada vez mais esse texto, mas aqui acontece algo fundamental para que a palavra possa se expandir até os confins da terra. Você sabia que nesse dia, hoje, sábado, dia 28, de outubro, cerca de 140 mil pessoas se converteram no mundo. A palavra foi ouvida, pregada por alguém, e esses puderam encontrar-se com Jesus Cristo. Ontem aconteceu a mesma coisa, e amanhã, se Jesus ainda não voltar hoje à noite, irá acontecer isso. A palavra está sendo pregada, proclamada, e ela vai se expandindo por todo o mundo. Mas, veja só, há uma diferença, porque no Antigo Testamento nós vemos a palavra de Deus sendo pregada e ela não vai se expandir com tanta grandeza entre os gentios, como é no Novo Testamento. Então alguma coisa aconteceu. E é claro, nós sabemos, é a vinda do Espírito Santo no livro de Atos, mas há um preparo para tudo isso acontecer. E é isso que nós queremos entender. Como a palavra de Deus ela vai ser fundamental para o próprio Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo, para que a palavra de Deus, ao ser pregada em todas as nações, ela faça a sua obra miraculosa nos corações. Prova do poder, da eficácia e da supremacia da sua palavra está aqui. No Brasil, está lá na Coreia,
da onde eu venho, a palavra de Deus está se expandindo em todos os lugares. O lugar mais perseguido do mundo, Afeganistão, a Coreia, que fica ao norte, em todo lugar a palavra, na sua eficácia, está operando. Bom, nesse texto então, nós vemos os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. Na verdade, é a última pergunta que os discípulos fazem para Jesus Cristo. Se fosse você está lá na presença de Jesus, Jesus já vai ser assunto aos céus, e você tem uma única oportunidade de fazer uma última pergunta para Jesus. Qual pergunta seria essa? O que estava queimando no coração dos discípulos ao fazerem essa pergunta? E a pergunta que eles fazem é: Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Meus irmãos, a essa altura do campeonato, eles já não estavam pensando na independência política de Israel da parte dos romanos. Eles já viram a ressurreição, passaram ali vários dias depois da ressurreição. Eles sabiam que não se tratava disso, mas algo os incomodava profundamente. Algo queimava em seus corações e a resposta continuava sem ser respondida. A pergunta continuava sem resposta. Será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Entender a noção de reino é fundamental para entendermos missões. E a palavra de Deus, ao ser anunciada, é o veículo para o estabelecimento deste reino. Então, missões e reino têm tudo a ver. E essa é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Antes de entrarmos em si nessa pergunta, que é muito importante, nós também precisamos de um pressuposto anterior, né? Olhar para Jesus e as missões nos evangelhos. Se nós pegarmos os 4 evangelhos, nós podemos pontuar apenas algumas ocasiões onde Jesus falou com gentios, com não-judeus. São essas aqui listadas. Por exemplo, o primeiro encontro que Jesus teve com um estrangeiro, um gentio, foi com o centurião romano. E a atitude de Jesus para com esse centurião é muito positiva. Ele tem ali uma necessidade, o servo dele está doente e pede para Jesus curá-lo. Mas Jesus, ao se prontificar a entrar na sua casa, ir com ele, isso era um problema, lembre-se, porque um judeu não podia jamais entrar na casa de um gentio, porque isso seria uma impureza cerimonial da parte de Jesus, como judeu. Mas, ao se prontificar a ir, o centurião romano diz: olha, eu sou um homem de autoridade. E falo para os meus soldados ir para cá e para lá. E eu sei quando eu estou na presença de alguém que tem autoridade. Basta uma ordem tua. E ao ordenar, a doença parte. E Jesus elogia a fé daquele centurião, dizendo que não há fé como essa entre os filhos de Israel. Mas apesar desse encontro bem positivo no primeiro encontro com Jesus, os outros são complicados, ambíguos, e até mesmo chocantes e negativos. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, nós temos a cura dos 2 endemoniados. Mateus dá a ênfase nesses 2 endemoniados, enquanto que Marcos e Lucas vão falar que só tem um. O que está certo? Há uma contradição na palavra de Deus? Não. Há uma ênfase teológica onde Marcos e Lucas estão olhando para um indivíduo e a transformação que aconteceu na sua vida, enquanto Mateus, ele olha para um quadro onde, mais historicamente, 2 teriam sido libertos. Mas o foco em Mateus não é nos 2. É na incredulidade dos gadarenos. Bom, quando os demônios que estavam dentro desses 2 endemoniados
pedem astutamente para Jesus que não os expulsassem daquela região, mas que entrassem nos 2.000 porcos. O que acontece com esses porcos? Todos eles se precipitam e aí acabou a feijoada, acabou a comida mineira, acabou o bacon no café da manhã, arruinou a economia daquela região. Eles eram gentios, criadores de porcos, 2.000 porcos é um número impressionante até para os padrões de hoje. Se você vai numa fazenda, dessas de grandes frigoríficos, você vai encontrar talvez 2.000 porcos com toda aquela tecnologia, mas naquela época era um número impressionante, era a economia de toda a região. E quando eles viram o seu precioso toucinho, costelinha, indo literalmente ali água abaixo, eles fecharam os seus corações, não quiseram ouvir uma só palavra do que Jesus tinha para dizer, não se importaram com a libertação daqueles 2 endemoniados e simplesmente disseram: por favor, Jesus, se retire, de uma forma educada, para não dizer que os expulsaram dali. A pergunta, é claro, errada seria: Jesus foi enganado pelos demônios? Claro que não, porque Jesus, ele é Deus onisciente, onipotente. Então, a única resposta possível dentro desse episódio é que talvez Jesus não queria que o pessoal que morava ali na região de Gadara se convertesse. Talvez não naquele momento, mas essa é a única conclusão plausível que podemos chegar diante de tudo aquilo. Aí, quando nós chegamos em Mateus capítulo 10, Jesus envia os seus 12 discípulos de 2 em 2 para as várias cidades, mas dá uma ordem muito específica: não entre na cidade dos gentios, mas vá apenas aos israelitas. Por que essa preferência? Por que essa, alguns dirão, discriminação talvez? Por que Jesus manda só para que o evangelho do reino seja pregado aos judeus? É uma incógnita. E aí, em João capítulo 12, gregos vêm para a festa da Páscoa e Jesus está ali em Jerusalém. Diante da fama de Jesus, aqueles gregos que vieram de um lugar tão longínquo pedem para falar com Jesus, conversar com ele, pede uma audiência com Jesus a um dos seus discípulos. Jesus simplesmente os ignora. Pelo critério de distância, imagina que numa conferência como essa, alguém lá da ponta do estado do Rio de Janeiro que ouviu falar, pegou um ônibus aí de 12 horas para participar aqui. E claro que essa pessoa receberia uma certa atenção, vindo de tão longe. Agora, naquela época, a Grécia era muito longe. E quando eles vieram e queriam falar com Jesus, não houve nenhuma prontidão da parte de Jesus, mas simplesmente não há no relato se Jesus se encontrou com eles ou não, mas Jesus engata ali uma fala misteriosa acerca dos fins dos tempos. E aí nós chegamos no último encontro de Jesus com um gentio, que foi com aquela mulher sírio-fenícia. Lembre-se que da Fenícia veio a rainha Jezabel, trazendo a idolatria. Havia esse histórico e essa inimizade, e essa mulher chega até Jesus com uma filha endemoniada. E a resposta de Jesus é que não era correto pegar o pão das criancinhas e dar para os cachorrinhos. E nós não estamos falando de pets, de cachorros de apartamento bonitinhos, mas era uma ofensa muito grande chamar pessoas de cachorros. Mas mesmo diante de uma ofensa como aquela mulher, de forma muito abençoada, porque não e sábia, diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
Claro, Jesus vai curar essa menina, mas a declaração de Jesus é inequívoca. Fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para os brasileiros, Jesus não veio para os coreanos, Jesus não veio para os caiapós. Jesus só veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não pode mentir. Por que essa declaração e a sua atitude um tanto ambígua para com os gentios? Por que Jesus nunca deixa a Judéia para ir para Roma pregar o evangelho, fazer os seus grandes milagres e talvez ganhar muitos convertidos no próprio Império Romano? Por que Jesus não foi e levou os seus discípulos em viagens missionárias para que eles tenham uma experiência transcultural no campo? Mas Jesus permanece toda a sua vida e no seu ministério ali na Judéia e declara: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo isso aqui, meus irmãos, é o preparativo grandioso para que a supremacia da palavra de Deus impere, entre em ação, para que as nações possam conhecer esse Senhor Jesus através da sua própria palavra. Mas para entendermos tanto a atitude de Jesus nos evangelhos, como também a pergunta final dos discípulos: Senhor, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Que eu disse que tem a ver com missões. Para entendermos isso, nós precisamos da chave hermenêutica. A chave hermenêutica é um texto que parece uma chave interpretativa. Ele vai nos ajudar a entender esses dois mistérios que aparecem no Novo Testamento. Por que a atitude de Jesus e por que a pergunta dos discípulos? Em Isaías 49:6, é um texto primoroso. Se você puder e tiver com uma caneta aí, pode marcar ali na sua Bíblia que esse texto é um dos textos mais importantes quando nós tratamos desse assunto de missões. Ele diz assim: sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Vamos lá, tentar desempacotar devagarinho esse versículo que é tão rico. O profeta Isaías estava anunciando que o povo de Israel seria destruído pela Babilônia e que eles seriam espalhados por todas as nações. Agora, quando o povo de Israel está destruído, 90% da população de Jerusalém foi morta no cerco e eles estão totalmente enfraquecidos. Como é que eles fariam o seu trabalho missionário de ser e anunciar o Deus glorioso de Israel sem ter uma nação, lutando pela sua própria sobrevivência no exílio e na diáspora, sendo espalhados por todo o mundo? Na verdade, a influência e a eficácia missionária do povo de Israel começa num declínio muito, muito grande por causa do pecado do rei Salomão. O auge de missões para o povo de Israel foi na primeira parte do reinado do rei Salomão. Porque quando ele estava ali fiel a Deus, pede a Deus por sabedoria, e ele está reinando com fidelidade, as nações da terra começam a chegar para cultuar e conhecer a Deus ali naquele lugar. É um tema meio controverso na teologia. Será que a rainha de Sabá é convertida? Será que ela guardava o sábado? Será que ela circuncidava os seus filhos? Será que ela praticava os sacrifícios a Deus e tudo isso?
E como alguém que não fazia tudo isso e não guardava a lei, poderia ser salva? Essa é a controvérsia. Mas Jesus, no Novo Testamento, afirma que no dia do juízo final, a rainha do sul, é uma referência, a rainha de Sabá, se levantaria contra aquela geração incrédula, que não creram no Senhor Jesus naquela geração, e ela se levantaria. Quando Salomão dedica o templo, depois de terminar a construção, a Deus numa oração, ele faz essa oração também ao estrangeiro que lá do seu lugar, voltado para esse templo, orar a Deus e se converter. Ouve tu dos céus a sua oração, para que ele possa te amar como teu povo de Israel. Daniel, seus amigos e toda aquela geração que permaneceu 70 anos na Babilônia e na Pérsia, não sacrificaram animais, porque isso só era permitido fazer no templo. E nem por isso deixaram de entrar no céu. Eles não foram para o templo cultuar, mas 3 vezes por dia eles oravam voltados para o templo. Então, nós vemos esse auge de missões na época do rei Salomão. 1 Reis capítulo 6 vai dizer que todos os reis da terra enviavam emissários, quando eles próprios não vinham para ter uma audiência com o grande rei Salomão. Um dado chocante. 2 capítulos da Bíblia do Antigo Testamento foram escritos por reis estrangeiros, não hebreus, por gentios. É o capítulo 30 de Provérbios, onde aparece lá as palavras de Agur, rei de Massá. Massá é a região da Arábia. E aí vem a pergunta, como pode um rei árabe, não judeu, escrever a palavra de Deus? Isso só é possível porque ele teria se convertido na época inicial do reinado de Salomão. E por convite de Salomão, ele escreve ali um trecho da palavra de Deus. E um dos textos favoritos da Saf, Provérbios 31, da mulher virtuosa, foi escrita também por um rei árabe chamado Lemuel, rei de Massá. Então você tem esse auge, as nações estão se achegando. Se os reis de Israel, e principalmente Salomão, se mantivessem fiéis à palavra de Deus, mais e mais e mais nações se achegariam. Mas infelizmente Salomão se corrompeu com a idolatria das suas esposas e concubinas. E como juízo e castigo de Deus, a nação vai se dividir em 2. E a partir dali é tudo ladeira abaixo. A partir dali não há como fazer missões numa nação enfraquecida. Imagina a seguinte situação de forma análoga. Uma igreja que passa por um escândalo moral da sua liderança. Eles perdem metade da membresia. E aquela metade não está satisfeita. E eles estão com dificuldade em pagar as contas dentro da sua própria igreja. Há uma desesperança generalizada. Como seria possível uma igreja como essa plantar novas igrejas? Como poderia ser para uma igreja como essa ir e fazer missões? E essa era a situação da nação de Israel a partir da divisão do reino. E ele vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo cada vez mais até que não tem retorno. O profeta Isaías diz, não tem mais tempo. A nação vai ser destruída. Mas na segunda parte da profecia de Isaías, ele traz uma mensagem de esperança. Vai chegar o tempo onde o Senhor vai restaurar as tribos de Jacó
e trazer de volta o remanescente de Israel. Nós estamos falando aqui das 12 tribos. As 12 tribos que estavam espalhadas. As 12 tribos que foram ali separadas. E agora elas estavam dispersas, sem esperança, sem rumo. E quando essa nação fosse restaurada, aí sim aconteceria o seguinte, uma segunda etapa. Então a primeira etapa é a restauração, a segunda etapa então é missões. Farei com que você seja luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Agora, presta atenção nessas palavras que eu grifei. Restaurar Israel, confins da terra, com Atos, capítulo 1, de 1 a 6. Senhor, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E ele termina dizendo, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Jesus tem na sua mente, nas suas palavras, a palavra de Deus o tempo todo. Não só quando ele foi tentado no deserto, ele respondia com a palavra de Deus, mas quando os discípulos perguntavam se era esse o tempo escatológico, a resposta de Jesus é baseada em Isaías 49, 6. Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar? E o texto que ele usa é justamente esse. Restaurar, trazer o remanescente, para que seja a minha salvação até os confins da terra. Essa ideia brilhante não é minha não, tá, meus irmãos? Eu tenho que dar o crédito a quem se deve, né? Eu tive um professor brilhante, né? Um gênio mesmo, ele estudou em Harvard, é professor lá num dos seminários que eu estudei lá nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro, toda a sua tese de doutorado em cima disso também, e essa ideia, essa chave hermenêutica de Isaías 49, 6, ela vem sendo usada basicamente por todos os acadêmicos. Quando você tem comentários no livro de Atos e escritos em teologia do Novo Testamento, esse livro vai sendo citado em todos eles. Não crédito a quem se deve o crédito, né? Mas a ideia, então, que para que a era missionária seja inaugurada, a era em que a palavra de Deus, a supremacia da sua palavra, seja proclamada até os confins da terra, para que isso acontecesse, havia esse pré-requisito, essa condição era a restauração das 12 tribos. Quando a gente olha para as Escrituras, nós temos várias partes nas profecias que falam desse tema, que era necessário esse ajuntamento inicial para depois as nações, então, ouvirem a palavra. Olha só, as nações saberão, isso é algo futuro, que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu, olha só, os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês. Eles serão trazidos, as nações saberão. E olha só, ainda mais esse detalhe no versículo 25, o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo é prometido já aqui nessa profecia. Em Zacarias 9, a mesma ideia está presente nessa profecia. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Eles seriam trazidos de volta. Voltariam para sua terra. Para quê? Para que eles pudessem, então, anunciar paz a
todas as nações, até onde? Os confins da terra. Essa ideia, se você ler cuidadosamente alguns dos salmos, vai estar presente ali. A ideia de Israel sendo congregado novamente para as nações serem abençoadas. Então dependia disso. Então, para a gente ter uma noção bem clara, então, de Isaías 49:6, isso irá acontecer no futuro, num tempo escatológico, nos últimos dias, que iria ser inaugurado e que nós vivemos nesses últimos dias. Onde a restauração das 12 tribos iria acontecer e então os gentios, nós, seríamos incluídos no povo de Deus. Então o ministério de Jesus Cristo consistiu no quê? Nessa primeira parte aqui. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas, como autor da palavra de Deus, ele escreveu, na verdade, um único livro em 2 volumes. Lucas, o Evangelho e o livro de Atos. O Evangelho de Lucas vai falar do ministério de Jesus restaurando as 12 tribos. O livro de Atos vai falar da inclusão dos gentios. Ela tem fases e etapas, mas tudo está atrelado à própria palavra de Deus, que nessa profecia grandiosa diz que iria chegar um tempo, as condições precisavam ser cumpridas e o ministério de Jesus consistiu nisso. Por que será que Jesus escolheu 12 discípulos? É um número bonito? É um número manejável nas teorias de administração e gerenciamento de pessoas? É um número cabalístico da sorte? O número 12 é para identificar claramente com as 12 tribos. Porque o que Jesus está fazendo? Ele está restaurando as 12 tribos. Ao escolher 12 homens, ele está sendo o Israel, Jacó, que teve seu nome transformado para Israel, ele está sendo o verdadeiro príncipe de Deus ao trazer ali 12 homens para ter um novo começo. Quando Judas Iscariotes, ele então deixa de fazer parte desses 12, a primeira coisa que eles fazem é eleger alguém para ocupar aquela cadeira vazia, porque 12 era fundamental. Alguns podem perguntar, mas e o apóstolo Paulo? Então não seria 13? Bom, o próprio Paulo vai dizer que ele veio fora de tempo, e que se a gente for considerar tecnicamente, eram 12 tribos e meia em Israel. Bom, o fato, meus irmãos, é que Jesus concentrou o seu ministério nesses 12 homens. O ministério terreno de Jesus poderia durar apenas 6 meses ou até 1 ano. Seria suficiente. Aqueles grandiosos sinais operados por Jesus seriam suficientes para se declarar e saberem que Jesus era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele poderia ir para a cruz depois de 6 meses ou até 1 ano. Mas por que ele permanece 3 anos no seu ministério? Porque ele, ao curar alguém, diz: não fale a ninguém que fui eu que te curei. Porque a fama de Jesus já estava crescendo. Havia momentos onde ele deixava todo um plano de fuga preparado. Olha, se as multidões quererem avançar, a gente já deixa um barquinho aqui preparado e a gente vai embora. E isso aconteceu de fato. Eles queriam esmagar Jesus. Tamanha era a sua popularidade. Mas esse segredo, então, olha, não fale quem sou eu, era para não se espalhar tão rapidamente a fama de Jesus, porque ele tinha algo muito importante a fazer: discipular e preparar esses 12.
Ele precisava restaurar as tribos de Jacó. A afirmação de Jesus, Pedro, sobre esta rocha firmarei a minha igreja, é que sobre os apóstolos é que a igreja seria firmada. Os católicos vão dizer que Pedro é o primeiro papa e esse é o fundamento da igreja. Não. É a declaração de Jesus. Não. É muito claro e óbvio. A interpretação mais simples, às vezes, é a mais correta. E quando Jesus está dizendo assim, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, o que ele queria dizer? Pedro, ele representava os 12. Ele sempre era esse porta-voz dos 12. E quando ele diz que sobre o fundamento dos apóstolos é que a igreja seria edificada, ele não se está referindo a homens, pecadores, limitados e falhos, mas a palavra de Deus que por meio dos apóstolos, revelada a Deus e confiada a esses homens, se tornaria o fundamento da igreja, o Novo Testamento. O fundamento da igreja é a palavra de Deus, confiada a esses 12 homens. Por que o livro de Hebreus se torna palavra de Deus e entra no cânon se não é escrito por nenhum apóstolo? E os outros livros do Novo Testamento também? Porque o aval apostólico, a autoridade dos apóstolos dizia sim, Tiago é a palavra de Deus, Judas é a palavra de Deus, Hebreus é a palavra de Deus. E tantos outros escritos gnósticos, Evangelho de Maria Madalena, de Tomé, e tantos outros escritos que existiam ali, não, isso não é palavra de Deus. E quem é que dizia e falava isso? Claro que no ano 200 o concílio das igrejas foi determinando e fechando o cânon, mas antes do concílio baterem o martelo, já havia um consenso geral nas igrejas por uma autoridade estabelecida pelos próprios apóstolos, para que a supremacia da palavra de Deus e nesse fundamento a igreja fosse edificada. Finalmente, então, a promessa lá de Gênesis 12, de que em Abraão e na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas através desse povo, é isso que vai se cumprindo aqui. Jesus dá uma atenção muito especial aos samaritanos no seu ministério. Por quê? Porque os samaritanos eram aqueles que pertenciam a pelo menos 10 tribos que acompanharam Jeroboão quando o reino foi dividido. E eles eram inimigos mortais dos judeus. Guerras civis aconteceram na história. E na época dos judeus, na época de Jesus, os judeus e os samaritanos, não simplesmente havia uma mera competição entre eles, era um ódio mortal. Eles nem sequer pisavam na terra de uns dos outros. Mas Jesus conta a parábola do bom samaritano, dos 10 leprosos que foram curados. O único que veio agradecer Jesus é um samaritano. E em João capítulo 4 nós vemos a mulher samaritana que vai para a cidade, chama os homens e toda aquela cidade de Sicar reconhece que Jesus é o Messias, porque ele permanece ali ensinando aquelas pessoas. O que Jesus está fazendo? Ao dar essa atenção especial aos samaritanos e não ter dado a mesma atenção aos gentios, Jesus está no seu ministério de restaurar o reino a Israel. Finalmente nós chegamos no livro de Atos. Veja só, meus irmãos, que bênção. A organização inspirada da palavra de Deus. Atos 1:8, que nós lemos no início, diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra.
Então essas 4 regiões geográficas funcionam como o índice do livro de Atos. Cada parte, o livro é dividido em 4 partes. Então, as primeiras 2 partes seriam a missão tanto em Jerusalém como em Judéia, nos 7 primeiros capítulos. A palavra de Deus está crescendo. Primeiro, ele tem lá alguns discípulos, depois vira 3.000 e uma multidão inumerável. Até os sacerdotes começam a se converter, e depois da perseguição e a morte de Estevão, a igreja se espalha. Só que no capítulo 8 de Atos, acontece um evento muito, muito importante, que é a conversão dos samaritanos, quando Filipe vai e prega nessa região. Esse é um evento tão importante, que Pedro e João, Paulo posteriormente vai chamar Pedro e João de as colunas da igreja. Então eles eram assim, tinham essa representatividade. E quando esses dois são chamados, é porque algo muito, muito importante está acontecendo. Você não ia chamar as colunas da igreja simplesmente para, olha, que maravilha, tem convertidos aqui. Porque isso estava acontecendo em todo o mundo. Mas por que só ali? Porque de fato era um evento fundamental. Quando Pedro e João chegam até Samaria e impõem as suas mãos sobre os samaritanos, eles recebem o Espírito Santo também. O que isso significa, meus irmãos? Significa que a profecia de Isaías 49 finalmente, completamente se cumpriu aqui, porque no Espírito Santo de Deus, judeus e samaritanos eram um único povo restaurado. Começa com 12 homens, e esses 12 unificam, reunificam, restauram aquela divisão. E podem, juntos, reunidos, cultuar a Deus em Cristo Jesus. Então parece que na sequência, olha só que interessante, esse grande evento em Atos capítulo 8 vai fazer com que uma sequência de eventos se siga. A primeira coisa que acontece, então, ainda no capítulo 8, é que o primeiro gentil vai se converter, o eunuco da Etiópia. Aí depois, no capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte e é chamado para ser apóstolo aos gentios. E no capítulo 10 de Atos, Pedro tem a visão daqueles animais impuros, que significava o que ele não sabia, até que ele vai até a casa de Cornélio e um gentio também recebe o Espírito Santo. Se havia ainda uma resistência da parte do próprio Pedro, da liderança da igreja, acerca do evangelho ser pregado aos gentios, a partir desse evento em Atos 8, era inaugurada a era da supremacia da palavra de Deus em todas as nações até os confins da terra. E nós somos o fruto disso. E é por esse motivo que nesse exato momento pessoas estão ouvindo a palavra de Deus sendo proclamada em várias partes do mundo. Agora são 8:30 da manhã. Lá no Japão, na Coreia, na China, na Austrália, provavelmente as pessoas já estão indo para o culto. Já estão ali cultuando a Deus nas primeiras horas do dia. E essa adoração irá continuar amanhã, no dia do Senhor, aqui no Brasil. E quando nós já estivermos ali encerrando os nossos trabalhos dominicais, ainda lá no Havaí, lá na Califórnia, no Alasca, no Chile, as pessoas vão começar a se reunir para cultuar a Deus. E a palavra está sendo proclamada. E nós vivemos nessa era de missões. Nós vivemos esse momento escatológico único. Esse momento onde Deus está trabalhando
seu Espírito Santo, através da palavra de Deus, faz com que os seus eleitos, ovelhas perdidas de todo Israel dessa vez, do grande Israel de Deus, formado por judeus étnicos eleitos, por palestinos eleitos, por pessoas de todas as tribos, línguas e nações, estão ouvindo a voz do bom pastor. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguirão esse bom pastor. É necessário que a palavra de Deus seja proclamada, meus irmãos. Não existe supremacia melhor do que essa da palavra de Deus. Mas vejam só como a unidade era necessária para que esse tempo de missões fosse inaugurado. Como as nossas divisões podem ser uma pedra de tropeço e um obstáculo para missões. Nós precisamos buscar essa unidade. O Espírito Santo promove essa unidade. E quando somos um em Cristo Jesus, poderemos ser poderosamente usados para que a palavra de Deus se propague em todo o mundo. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana aqui de Caraí, os irmãos que estão aqui visitando, talvez, para que nós também sejamos participantes dessa obra maravilhosa, nesse tempo único que nós temos. Essa é a oportunidade que nós temos. Como igreja, como famílias e como indivíduos. Quando nós criamos e pedimos a Deus que nos dê a oportunidade de pregar a palavra de Deus, nós podemos ver a ação poderosa do seu Espírito Santo cumprindo todas essas profecias escatológicas que estavam já na sua palavra de Deus. E Jesus Cristo foi cumprindo, os discípulos foram cumprindo e nós somos o fruto de tudo isso. Então, que nós possamos, com muita esperança, continuar testemunhando a palavra de Deus se propagar. E nós também sejamos agentes dessa propagação para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus Pai, pela tua poderosa mão, a tua presença graciosa e o teu meio escolhido, a palavra de Deus, para fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Nós fomos abençoados, talvez aqui alguns há tantas gerações, Senhor, com a tua palavra em nossas vidas, moldando-nos, nos enriquecendo com toda sorte de bênçãos espirituais. Sim, Deus. Ó Deus, mas nós queremos também que essa riqueza maravilhosa seja conhecida por tantas outras famílias na terra. Sim. Que não têm esse privilégio ainda. São teus eleitos, mas que ainda não ouviram a voz do bom pastor. Ó Deus, nós oramos por missões, pelos teus servos missionários que estão nesse momento espalhados em todo o mundo, por cada igreja que com fidelidade tem proclamado a sua palavra, por cada crente, ó Senhor, que tem o seu Espírito Santo habitando neles para serem testemunhas poderosas. Ó Pai, que a tua palavra poderosa continue, ó Deus, operando soberanamente. Nós cremos na supremacia da tua palavra, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Deus, pela tua operosidade. Em nome de Jesus. Amém.